meus amores! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesse dia maravilhoso e gelado aqui em Curitiba? Geladíssimo. E eu com uma aquecedorzinha aqui para dar uma força aqui para mim. Oi, Mike! Quanto tempo? Elaine, seja bem-vinda. Cristiane, seja bem-vinda. Gente, hoje nós vamos falar de uma live babadeira. Oi, Mai, tudo bem, querida? Aí, tá tão frio quanto tá aqui? Claro que não, né? Só pra brincar. Claro que eu sei que não tá. Rio de Janeiro deve estar calor, calorzinho gostoso. Gente de Deus. Nós vamos falar hoje como que uma pessoa se sente, ou você se sente perdida? Como é? Como é isso para você? Você está perdido? Se sente perdido? Quais áreas da vida? 25 graus, olha lá. A Mai dizendo frio danado, 25 graus. Imagina, aqui deve estar uns 4, 5. Aí você ia ver o que é frio. Gente, então, você se sente perdida na vida ou não? Tá tudo bem, Sol, me sinto encontradíssima. Tá tudo certo, tô achada, meu propósito tá demarcado, eu sou uma mulher que só evoluo. Então, essa live não é pra você. Olha lá, até minha irmã entrou lá do Chile, como pode melhorar? Beijo, minha irmã. Seja bem-vinda. Como é que vocês estão por aí? Muito frio também? Eu tô reclamando do frio aqui de Curitiba, vocês aí nas neves? Então, gente, e você? Se sente perdido na vida? Hoje veio todo mundo aqui, tô bem feliz. Maiara veio lá do Rio, minha irmã veio lá do Chile. Olha lá, um monte de gente de fora aqui, né? E o povo daqui, ó, maravilhosamente bem. Imagina, viajando, passeando, sempre bem. Dá um beijo na Duda, tá? Um beijo grande na minha linda. Então, gente, a gente às vezes não sabe por que a gente se sente perdida na vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que será que me leva a me sentir perdida na vida? Ou por que será que eu não consigo alcançar os meus objetivos? Por que será que parece que eu não tenho força, Sol? Eu vou lá, tento, mas é uma coisa absurda. Parece que eu não tenho força para ir adiante. Parece que eu não tenho força para me sentir achada aqui. E é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre esses movimentos, sobre como a gente se sente e a sensação de estar perdido na vida. Eu queria que você se conectasse com essa sensação aí. Tá tudo bem, só sou super achada. Quem puder falar que sou super achada, tá tudo certo. E quem se sente perdida, diga perdida, tô perdida, preciso desta live para entender o que eu posso fazer para melhorar isso na minha vida, né? Então nós vamos entender melhor o que está atrás desse estou perdida, né? Porque parece, é uma sensação, é maior que a gente, é muito maior que nós. Então, para quem não me conhece, eu sou Solange Baroncelli, terapeuta há mais de 20 anos, sou mentora de relacionamentos e o meu papel principal aqui é mostrar porque os relacionamentos são a chave para destravar toda a nossa vida. E quando a gente fala de relacionamento, as pessoas sempre ficam achando que é assim, o meu relacionamento de casal. Gente, não é. O relacionamento que eu falo aqui é o relacionamento consigo mesma. Existe feliz de um lado e perdida de outro. Olha aí, viu como é que é? Às vezes a gente se sente perdida de um lado e achadíssima de outro, né? Tô bem, ó, aqui desse lado aqui tá tudo certo. Aí desse outro lado me sinto um pouco perdida. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Então eu vou trazer essa clareza para você de como os relacionamentos e principalmente o nosso relacionamento com a gente mesma e com as nossas relações de base podem trazer para a gente uma orientação, né? Então, a nossa família e os nossos ancestrais, lá nas nossas origens, eles nos ditam
se a gente vai estar perdido ou não. Só não tem nada a ver. Vocês vão ver no decorrer da live se tem ou se não tem. Então, eu vou trazer essa clareza para vocês do que, porque os relacionamentos com a nossa família, com os nossos ancestrais, são, e principalmente com a gente mesmo, né? São a chave para a gente encontrar o nosso lugar no mundo. Tem uma coisa que é o nosso lugar na família. Nosso lugar na família, gente, é imprescindível para a gente se sentir achado. E muitas vezes a gente nem sabe, mas está fora do nosso lugar na família. Nós acreditamos que para destravar várias áreas da nossa vida, é essencial a gente se conectar consigo mesmo e com as nossas raízes. É isso que eu acredito aqui. Eu acredito que se você estiver desconectada de você mesmo, de Deus, da sua família de origem, das suas raízes, pronto, aí danou-se. Você se sente perdida na vida. Então a gente vai mergulhar aqui bem mais fundo nas raízes sistêmicas desse sentimento de perda e da importância do pertencimento. Então, geralmente, quando a gente se sente perdida na vida é porque a gente... Oi, amada! Oi, todo mundo! Oi, Circe! Oi, Rosane! Todo mundo que chegou agora, Letícia, sejam todas muito bem-vindas. Então, gente, nós temos essas raízes que a gente tem e essa necessidade de pertencimento que é visceral na gente, é uma necessidade visceral de pertencer à nossa família, pertencer às nossas raízes. E quando a gente nega isso, seja por qual motivo for, ou porque o nosso pai era uma pessoa difícil, complicada, ou porque ele era agressivo, ou porque ele era, sei lá, alcoólatra, ou porque alguma coisa aconteceu, ou tomei as dores da minha mãe, fui lá, tomei as dores da minha mãe, e aí excluí esse pai, passei a vida toda excluindo o pai. Gente, as nossas raízes ficam comprometidas, né? Quando uma árvore cai na floresta, vocês acham que essa árvore cai lá na floresta por quê? Por que essa árvore lá na floresta caiu? Porque ela não tem algo que sustente ela. O que sustenta a árvore lá na floresta são as raízes dela. Então, quando ela pode ser o mais alta, o mais imponente, o mais tudo, se ela não tiver boas raízes, se ela não tiver ancorada no chão com as raízes, ela vai tombar, ela vai cair. E isso acontece com a gente também. Quando as nossas raízes não estão fortalecidas, a gente não tem força para a vida. A gente não sabe de onde a gente vem, a gente não sabe para onde a gente vai, onde que eu tô, para onde que eu vou, a gente não sabe de nada disso. E aí a gente fica nessa sensação de se sentir perdida na vida. Mas aí, nós falando aqui, trazendo a analogia da árvore aqui para a nossa vida, nós temos as nossas raízes sistêmicas. E as nossas raízes sistêmicas são o nosso pai, a nossa mãe e a ancestralidade. O pai e a mãe são um portal para a gente chegar aqui nesse plano, né? Então, as raízes sistêmicas ficam lá num sentimento de perda, que não precisa ser nem teu. Esse sentimento de perda pode ser de algum ancestral, porque esse ancestral foi excluído. E quando alguém ou algo é excluído do nosso sistema, toda exclusão exige compensação. Alguém vai lá fazer por aquilo. E na nossa vida, gente, também é igual. Se você exclui pai, se você exclui mãe, toda exclusão exige compensação. Você vai lá fazer por isso. Vai ter alguma área da sua vida que vai pagar o preço. Por quê, Sol? Porque toda exclusão exige compensação. Tudo que a gente exclui na nossa vida, tudo que a gente resiste, persiste. Quando você tem uma coisa lá na sua vida que você está resistindo aquilo, enquanto você resistir, vai persistir. É como se fosse um cabo de guerra. E é um conflito interno. E esse conflito vai roubar toda a sua energia.
Por isso, muitas vezes, nós estamos perdidos na nossa vida, porque a gente está nesse conflito. Nós ainda estamos olhando para questões que nos tiram a força. Olha que loucura isso. Igual a árvore lá que não tinha raízes. Mas meu pai é muito difícil, você nem imagina, minha mãe é muito difícil. Eu digo assim, nem que seja porque você é esperto, porque você é inteligente, tome esse pai e essa mãe. Porque foi daí que a vida veio. E a vida veio daí. Então, o essencial já foi te dado. O essencial é a vida. E a vida basta. Então, se você já tomou a vida desses pais, você vai em direção à vida. Se você não tomou a vida e ainda requer algo, pede algo, fica ali reivindicando, a vida não pode fluir. Olha que loucura. E fica esse sentimento de exclusão, esse sentimento de perdida. A maioria das vezes, quando a pessoa está perdida, isso é muito real, gente. E eu abro o campo de constelação dessa pessoa, essa pessoa roda, 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 roda e cai no campo de constelação. Não é a pessoa, né? A representante da pessoa no campo. A representante da pessoa no campo roda, roda, roda e cai. Por que essa pessoa roda e cai? Porque ela tá perdida mesmo, porque ela não tem raízes firmadas, porque ela não tomou pai, porque ela não tomou mãe, porque ela não tomou as raízes ancestrais, porque ela está identificada com algum excluído da família. E aí? E esse se sentir perdida é essa desconexão das nossas raízes. É como a árvore que eu falei no começo da live. A árvore, para ela ficar em pé, majestosa, poderosa lá na floresta, ela precisa de raízes para sustentá-la. Senão, ela não fica lá, linda, maravilhosa e majestosa. Senão ela cai, porque ela precisa de algo que firme ela, de algo que a mantenha em pé. E nós também. Nós precisamos de algo que nos mantenha em pé, que nos mantenha focado nos nossos objetivos. Olha que legal. E aí, gente, quando eu estou ainda em conflito com meu pai e com a minha mãe, minha energia vai toda para esse conflito. Hoje eu estava falando com uma cliente minha e ela disse que ela queria sair de casa. Aí eu falei assim, cara, não foca nisso. Foca na gratidão que você tem por esses pais, por essa tia, por a sua casa, por tudo que você tem. Porque a gente só vai poder ter mais quando a gente já tomou o que a gente tem. Olha só. A gente só vai poder ter mais quando a gente é grato, quando a gente já tomou aquilo que a gente tem. Então, quando a gente tomou a vida, quando a gente tomou as raízes, quando a gente tomou a força, quando a gente tomou o nosso lugar, quando a gente tomou tudo isso, a gente tomou o nosso pai, a nossa mãe do jeitinho que eles são. Só eu não concordo. Pois é, eu falo sempre, chovendo molhado. Nem que seja por esperteza, por inteligência. Cara, você não tem que concordar. Você não tem que concordar, você só tem que dizer sim para tudo como foi. Porque se você concordar ou não concordar, aí a gente vai concordar que tudo foi como foi e nada pode ser mudado. Nisso você concorda? Fala aqui pra mim. Eu concordo só que as coisas como foram e não tem como mudar. Não tem como mudar. Então foram como foram. Mas eu quero mudar na marra. Eu quero mudar. Mas aconteceu, foi lá no passado, não tem como mudar. Aquilo já foi. Mas a gente fica no... E se? E se meu pai fosse mais carinhoso? E se meu pai fosse mais presente? E se meu pai não tivesse ido embora? E se meu pai não tivesse morrido? E se meu pai tivesse vindo me buscar quando ele me prometeu que vinha? E se meu pai não tivesse se separado da minha mãe?
E se minha mãe não tivesse se engravidado? E se minha mãe não fosse narcisista, igual um monte de gente fala? Gente, e se? E se não é? E se não é? E se é uma coisa que a gente está fugindo da realidade? E se é uma ilusão? E se você continuar alimentando essa ilusão, você vai continuar perdido na vida. E o que eu faço, Sol? Mas doeu pra caramba aquilo. Gente, ontem eu estava fazendo uma sessão com o meu terapeuta de hipnose, né? Meu terapeuta de hipnose estava fazendo uma sessão comigo e a gente fazendo uma sessão sobre algumas questões que eu tenho ainda e que eu gostaria de olhar. E aí a gente chegou numa memória, a gente pegou um fato que aconteceu recentemente, muito recentemente, e pegamos esse fato e começamos a puxar tudo que eu sentia a respeito desse fato que aconteceu recentemente e começou a regredir até achar a memória que me remetia a esse fato acontecer muitas vezes na minha vida. Olha que loucura. Então, um fato se repete muitas vezes na nossa vida porque a gente ainda espera algo dos nossos pais. E eu jamais achei que eu ainda esperava algo do meu pai e da minha mãe. Eu jamais achei que eu ainda estava lá numa posição de exigir, de cobrar coisas ainda do meu pai e da minha mãe, porque como terapeuta sistêmica, como consteladora, eu olho para bastante coisa e tenho bastante compreensão. Eu posso ter, mas aquela menina lá do passado não tinha. E aí a gente chegou numa memória, daí a gente chegou em outra memória, aí eu fui conversar com as memórias, e essa memória ainda reivindicava algo do meu pai. É como se eu ainda precisasse da permissão do meu pai, olha só, para ter dinheiro, para ter uma vida mais tranquila, para ser feliz. Por quê? Porque eu senti naquela memória que aconteceu e que eu estava presa, que eu ainda reivindicava que ele tivesse me tratado de uma forma diferente ali. Mas ele não me tratou. E daí? E daí, o que eu faço com essa memória? Eu volto lá na memória, eu converso com a minha memória e eu digo assim para minha menina, foi como foi. E isso me fez me tornar a mulher que eu sou hoje, a mentora que eu sou hoje, a terapeuta que eu sou hoje. Graças a tudo que eu vivi lá atrás. Então, eu comecei a conversar com essa menina e dizer, foi como foi, o pai é assim, o pai não é diferente, o pai fez dessa forma. E acabou. E essa menina não precisa mais reivindicar nada desse pai. E daí só o que isso tem a ver com você estar perdida na vida? Enquanto eu ainda espero algo do meu pai, eu fico perdida. Perdida no quê? Numa memória. Perdida numa história que eu vivo contando para mim sem saber que eu conto, porque tá no piloto automático lá no subconsciente, no inconsciente, e eu tô presa nessa memória. E aí essa menina, essa paciente que eu falei hoje, também está presa em alguma memória. Aqui, isso se apresenta em uma forma dela não ter uma maneira de sair de casa. Mas como que ela não tem uma maneira de sair de casa sendo adulta, sendo uma mulher? Por que ela não pode buscar a autonomia dela? Porque ainda tem algo aí com esse pai que ela precisa resolver. Porque ela ainda precisa receber algo. E aí a gente fica nervosinha. Mas não adianta a gente ficar nervosinha. Não adianta. Porque enquanto você não estiver em paz com tudo isso,
Você não pode ir para a vida. E onde tem mais? Na vida. Na vida. Enquanto eu fico cobrando das minhas raízes sistêmicas, ao invés de tomar posse delas do jeitinho que foi, então essas raízes sistêmicas, esse sentimento de não pertencimento, dá essa sensação de solidão, essa sensação de vazio, essa sensação de que você se sente perdida. E é como eu falei, a pessoa entra no campo, roda, roda e cai. Então, nesse sentimento de estarmos perdidos, é essa desconexão com a nossa família. E quando essa conexão com os nossos pais é feito, ou em algum membro da família não estava feito, você pode estar identificado com aquele membro que estava excluído da família. E por isso a gente se sente desorientado. Por isso a gente se sente sem um propósito claro. Esse sentimento de estar perdido, muitas vezes, está ligado a essas desconexões tão profundas de pai e mãe na alma, de vô, de vó, de bisavô, de algum excluído, a alguma pessoa que bebeu demais e foi excluído do sistema, ou um drogadito, ou alguém que o sistema refutou, tirou porque era uma pessoa ruim demais. Então, é muito importante o pertencimento numa família. Pertencimento é imprescindível. E essa importância desse pertencimento quando eu posso estar identificada com alguém que foi excluído. Lembra que eu falei no começo da live que a gente só tem força no nosso lugar? E que muitas vezes nós nem sabemos e não estamos no nosso lugar de força? Só, mas por que eu não tô no meu lugar? Porque pode ser que antes de você ou depois de você veio um aborto. E você olha para esse irmão e se identifica com ele. E nesse lugar você está identificado com um excluído. Por que eu me identifico com um excluído? Porque eu faço por ele, para dar lugar para essa pessoa que não pôde pertencer à família. É como se eu estivesse ali tentando curar esse sistema familiar. E isso, gente, pertencimento é uma necessidade fundamental. É uma das leis sistêmicas. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio de trocas. Se a gente está ferindo uma dessas leis, a gente está perdido. Esse perdido vem de ferirmos leis sistêmicas. Obrigado pelos coraçõezinhos. Não sei quem está mandando os corações, mas gratidão. Então, essa dificuldade da gente não pertencer, parece que a gente não tem um lugar no mundo, sabe? Quando a gente não tem um lugar no mundo. E aí a gente não acha o nosso lugar na profissão, aí a gente não acha o nosso lugar na família, aí a gente não acha o nosso lugar com os amigos, a gente não acha o nosso lugar. Isso alimenta esse sentimento de se sentir perdida. Mas é porque tem um vazio na alma de raiz. De família, e não precisa ser necessariamente o pai e a mãe, pode ser alguém que veio antes. Gente, tá dando para entender? Fala aqui para mim. E essa sensação aí de desencaixe, né, pode ser, e muitas vezes, a grande maioria né, a raiz de muitas das nossas inseguranças. Por quê? Porque você não tem lugar, e aí você fica inseguro, você se sente sozinho. E sozinho a gente não tem segurança, concorda? Nesse vazio interno de pai, de mãe, de ancestralidade na alma. Olha só. E a gente não pode seguir para a vida, porque a gente fica preso, aprisionado no amor cego. O amor cego é o amor que nunca pode prosperar. Esse amor cego é o amor que queria que fosse diferente, é o amor que não concorda, é o amor que faz a qualquer custo, é o amor que se sacrifica pelo outro. E quando eu estou me sacrificando pelo outro, estou lá em sacrifício pelo outro, ou pelo meu pai, ou pela minha mãe, também estou fora do meu lugar. Porque o meu lugar de filho é tomar a vida e ir para a vida. Olha só.
Me contem aqui, vocês tomaram a vida e foram para a vida? Ou tomaram a vida e a vida não flui de jeito nenhum? Conta aqui para mim. Só eu nem tenho esse sentimento de perdida, mas tem áreas da minha vida que não flui nem a pau. Juvenal. E aí, como é que é? Conte pra mim. A Lumiarte entrou aqui, gente, essa menina tem cada vela que vocês não podem imaginar. O cheirinho das velas dela é fantástico. As velas são lindas e são cheirosíssimas. E, ó, então vamos falar ordens do amor e o seu impacto. Quais são as ordens do amor? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio de trocas. Então o amor em desordem, é o amor que não vai adiante na vida. Então quando eu estou ferindo uma dessas leis sistêmicas, eu não vou adiante, eu estou preso em algum lugar. Ou perdido. Uma constelação diz sempre respeito a colocar em ordem as ordens do amor. Porque o amor em desordem adoece. O amor em desordem tira a prosperidade. O amor em desordem exclui. O amor em desordem sacrifica. O amor em desordem faz demais. O amor em desordem traz peso. Olha que legal. Vocês sabiam disso? Que o pertencimento e a hierarquia e o equilíbrio de troca são as ordens do amor e que para o amor fluir, crescer e a nossa vida ir adiante, precisa estar em ordem. Em ordem. E aí? Não, só estou em desordem. Poxa, faço pela minha mãe, faço pelo meu pai, tomei as dores da minha mãe, tenho pena dela. Tá ferrada, tá ferrado. Isso é uma desordem do amor e não uma ordem. Eu tomei as dores da minha mãe. Tá, isso é uma coisa. Também tô em desordem, porque eu quero fazer por ela. Eu acho minha mãe mais fraca que eu enfraqueço minha mãe e me enfraqueço também. Aí eu peguei ranço da minha mãe. Minha mãe, Deus me livre, ninguém aguenta minha mãe. Pronto, excluí minha mãe. Excluí minha mãe, tô perdida. Cadê a força? Mãe é relacionamento, mãe é conexão afetiva, mãe é amor, mãe é afeto, mãe é carreira, mãe é sucesso. O Bert diz que o sucesso tem a face da mãe e o dinheiro tem a face do pai. Olha só. Quando a gente exclui a mamãe, a gente exclui o sucesso, o relacionamento. A gente exclui a conexão, a gente exclui os vínculos da nossa vida. Quando a gente exclui o papai, a gente exclui a força de ir para o mundo. Então eu vou para o mundo enfraquecido. Eu vou para o mundo sem força. Eu vou para o mundo na luta. Olha que coisa. Porque eu excluí meu pai. E aí, gente, a gente pode falar de dois pais, né? Do pai divino, Deus, quando eu excluo Deus, ou a conexão afetiva, ou a conexão com o sagrado. Quando eu excluo isso, eu excluo quase tudo da minha vida. Eu excluo a mim mesmo, eu excluo a minha conexão comigo. Então, quando eu me conecto a Deus, eu me reconecto comigo. Quando eu me reconecto ao sagrado, eu me reconecto com a minha essência divina. Deus que habita em mim, olha que loucura. E quando a gente não percebe esse Deus que habita em mim, eu não me percebo, eu não tenho força. Então, nós vamos entender aqui que a ordem é assim, ó, pertencimento, hierarquia e equilíbrio de trocas. Pertencimento, tudo e todos que um dia fizeram parte dessa família têm direito a pertencer. Hierarquia, os que vieram antes têm precedência sobre quem vem depois. Tudo e todos que vieram antes têm precedência sobre quem vem depois. Ou seja, os que vieram antes são grandes, os que vieram depois são pequenos.
Os que vieram antes são maiores do que os que vieram depois. Tem uma hierarquia. E a mesma hierarquia que tem lá, gente, na empresa. Você veja lá numa empresa, se você está numa empresa, você quer ser maior que o seu chefe. O que acontece com você? Hoje está todo mundo quieto, ninguém me responde, faço pergunta, fica todo mundo quieto. Cadê o povo que me responde? Cadê o povo que me responde? Cadê Malu? Cadê o povo que me responde? Quando eu tô lá na minha empresa, trabalhando, na minha não, né? Na da outra pessoa, quando eu tô trabalhando na empresa, e eu chego lá na empresa e quero ser maior que o meu chefe, o que acontece comigo? É isso na vida também. Quando eu quero ser maior que meu pai, maior que minha mãe, eu quero ser maior que o meu chefe. Pessoas que têm dificuldade com autoridade, têm dificuldade, será cortada. Aqui anotando. Ah lá, a Helena falou assim, será cortada. Exatamente. A gente, quando a gente quer ser maior que os nossos pais, a gente vai ser punido, porque a gente não é maior. Quem vem antes tem precedência sobre quem vem depois. Então não adianta a gente querer ir lá, inverter as ordens, fazer pelos nossos pais, achar que minha mãe é fraca, que minha mãe não dá conta. Tanto dá conta que ela teve a gente, deu à luz a gente e a gente está aqui. Olha que maravilha. Então, quando a gente está no caminho certo, qual é essa sensação de estar no caminho certo? Quando a gente está preenchido das nossas raízes, pai, mãe. E nesse momento as pessoas saem muito da live, por quê? Porque as pessoas falam, isso é baboseira, isso é bobagem, isso é uma coisa, onde já se viu, eu não poder fazer pela minha mãe, lá. Pois é, continue então, vocês veem aonde que vão parar a vida de vocês, cada vez mais perdido. Porque a mãe é a força para a vida e o pai é a força para o mundo. Quem leva a gente para o mundo? A força do pai, a força do masculino. E se a gente não toma pai, a gente não tem força do masculino, a gente não tem força de ir para o mundo. Dinheiro, vida profissional, tudo isso fica muito comprometido. Muito comprometido. E geralmente, por que nós mulheres não temos esse olhar? Por que pra gente é tão difícil? Já perceberam? Eu percebo todos esses anos trabalhando com constelação familiar, que é tão difícil e tão desafiador pra gente, porque a gente toma muito as dores da nossa mãe. E a gente acaba por excluir o nosso pai. Então a gente acaba por excluir o masculino. E aí a gente toma as dores da nossa mãe, mãe é o feminino, mãe é o mundo interno. E a gente fica num mundo interno sofrido pra caramba. E aí nesse mundo interno, sofrido, caótico, vazio e sem força de pai para ir para a vida, a gente acaba perdido. Faz sentido para vocês, gente? Então, gente, quando existe esse equilíbrio de trocas aí, entender como as ordens e o equilíbrio nos relacionamentos familiares influenciam diretamente na nossa sensação de estar no caminho certo. Então, quando a gente toma o pai no lugar de pai, a mãe no lugar de mãe, quando a gente vai resolvendo nossos BOs, quando a gente vai olhando para as questões que a gente olha. E ontem, gente, juro por Deus, o que apareceu ontem lá na minha sessão de hipnose, eu jamais achei que fosse me pegar. Eu já tinha visto em outros momentos, mas não com a percepção que eu tive ontem. Então, quando existe um desequilíbrio com a inversão de papéis, ou a falta de reconhecimento de alguém na família, ou porque você, como eu ontem lá, ainda reivindicava que o meu pai tivesse feito diferente, isso gera uma confusão e uma sensação de estar perdida na vida, porque você ainda exige algo de alguém que fez o que podia fazer. Tem uma frase do Euler que diz assim: toda demora nos resultados mostra uma espera nas relações. Então eu ainda estou esperando lá, aquela menina lá de 7, 8 anos ainda esperava do pai reconhecê-la, dar permissão para ela. Olha só, que loucura.
E aí, Sol? E aí que eu vou constelar isso também. Eu já vi lá na memória, mas vou dar mais uma olhadinha, né? Para ver se eu liberei realmente essa memória, né? E essas memórias vão trancando a gente. Cada vez que a gente diz não para algo que nos aconteceu, o sofrimento emerge, né? A dor é do ser humano. A dor vai existir sempre. Agora, o sofrimento é quando você diz não para algo que foi como foi. Não tem como mudar aquilo. Aquilo é como é. Mas eu digo não. Eu não queria que fosse assim. Aí emerge o sofrimento. Isso é mais do ego, né? É um apego que a gente tem aí. E a força ancestral? Como é que a gente vai tomar a força ancestral se a gente nem tomou o canal de força que é pai e mãe? Então, gente, quando a gente tomar o canal de força que é pai e mãe, honrar e reconhecer os nossos pais, nós também podemos honrar e reconhecer os nossos ancestrais. E a nossa história e a história deles, entender que cada história, por mais difícil que tenha sido, trouxe você até aqui. As guerras, os conflitos, as mortes, os assassinatos, tudo que vivemos aí. As pessoas que tiraram as próprias vidas dentro da família, tudo isso foi o preço que eles pagaram para que a gente pudesse estar aqui. Isso nos dá sentido e propósito na vida. E quando a gente não toma e não honra nada disso, a gente não tem direção. Porque a gente parece que a gente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Faz sentido? Faz sentido para vocês, pessoal? Então, muitas vezes, essa sensação de estar perdido está relacionada a essa falta de reconhecimento e do afastamento dos nossos pais, antepassados. É honrar pai e mãe, já tem lá Deus falando, né? A Bíblia já nos diz isso e a gente não entende o que é honrar pai e mãe. É muito difícil honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é muito mais importante do que a gente possa imaginar. E quem não tem tem essa dificuldade de honrar, vai ter dificuldade com as pessoas que são autoridades na nossa vida. Como assim pessoas que são autoridades? Nossos chefes, nossas chefes, pessoas que têm dificuldade em colocar-se no seu lugar. Pessoas que têm dificuldade em tomar pai e mãe. E a gente pensa que tomar pai e mãe é fácil, gente, mas não é. Porque é tomar do jeitinho que eles são. Ah, é abusivo. É assim que eu preciso tomar. Ah, mas eu não preciso conviver. É isso que vocês precisam entender. Se essas pessoas fazem mal para vocês, vocês não precisam conviver com essas pessoas, mas vocês precisam honrá-las. Por quê? Por que vocês acham que vocês precisam honrá-las? Fala aqui para mim, escreve aqui no chat. Ao honrar os meus pais e minha mãe, o que eu faço? Eu honro o quê? Eu honro quem? Ao honrar pai e mãe, a gente entende em honrar pai e mãe e não fazer burrada e não aceitá-los como são. É isso aí. Não adianta. Se a gente não aceitar o pai e a mãe como eles são, a gente não honra. Honrar é justamente isso. É eles que me deram a vida. A vida é o essencial, a vida basta. O resto eu faço por mim. E pronto. Eu honro eles, eu honro a vida. É isso que eu honro quando eu honro meu pai e minha mãe. Eu honro a vida que veio através deles. Olha que loucura. Se eu não honro esses pais, eu não estou honrando a minha vida. E eu tenho visto algumas pessoas aí falando, eu não pedi para nascer, eu não pedi nada, meu pai e minha mãe que me trouxeram aqui, eles como é que é? Eles que pagam tudo, porque eu não quero trabalhar, eu não vou trabalhar. Outro dia eu vi um vídeo assim, eu não vou trabalhar, não quero trabalhar, foi meu pai e minha mãe, eu não pedi para nascer. Gente, vocês pediram sim para nascer. Vocês pediram sim para nascer, nós pedimos para nascer, nós pedimos essa oportunidade aos nossos pais e eles deram. E cabe a nós agora honrarmos essa vida, fazer algo especialíssimo com ela, sabe? Nos encontrar essa conexão
encontrar o nosso lugar de força para que a gente tenha essa conexão com o nosso propósito, porque a gente não está aqui só a passeio. A gente está aqui para cumprir um propósito, a gente está aqui para cumprir uma missão. E essa missão é honrar os nossos pais, honrar a nossa vida e servir a vida de muitos. E quando nós até escolhemos os nossos pais, né? Olha lá, nós escolhemos para quê? A Helena falou uma coisa muito interessante, que bom que ela falou. A gente escolheu para quê? Para aprender o que a gente precisava aprender. E pedimos para nascer, sim. Fomos nós que pedimos, eu quero nascer, eu quero ir lá, eu preciso aprender essa lição, minha alma precisa evoluir. E eu preciso porque eu sou um ser infinito. Eu sou um ser infinito e como ser infinito eu preciso desenvolver determinadas habilidades aqui na minha vida. Eu não tenho essas habilidades, então você me dá essa oportunidade de ir lá desenvolver essas habilidades? Então a gente pediu, sim. Eu sei que tem gente que não acredita nisso, mas a gente pediu. Então essa conexão com o nosso Pai nos dá conexão com o nosso propósito. E quando nós harmonizamos as relações dentro do nosso sistema familiar, nós encontramos um caminho mais claro e um direcionamento para a gente ter força para ir para a vida. E através do entendimento e da cura dessas dinâmicas, que nós podemos nos reconectar com o nosso propósito. Então a gente acha o nosso lugar de força, gente. Quando a gente, por exemplo, eu recebo bastante coisa lá dentro do meu privado que diz assim, mas meu pai foi assim, eu não gosto dele, eu não consigo, ele bateu em mim, bateu na minha mãe, minha mãe foi assim, mas gente, não importa o que eles foram, importa que se você honrar a vida que veio através deles e você seguir para a vida, você pode crescer. Enquanto você ficar reclamando e dizendo, você vai ficar preso nesses pais e não vai poder crescer. Gratidão, Helena linda. Te amo, minha irmã. Então, gente, a gente sabe que vai almoçar, dá um beijo nela. Um beijo em todo mundo aí. Fica com Deus. Te amo. Então, gente, a gente sabe que a gente pediu sim. E a gente sabe que aqui, a gente honrando eles, a gente vai honrar a nossa vida e a gente vai ter força para a vida. Enquanto a gente não honrar, enquanto a gente ficar dizendo, mas e se fosse assim? Mas e se fosse assado? Mas e se... A gente vai estar no lugar de excluir os nossos pais. E toda exclusão exige compensação. E a gente vai estar fora dos nossos lugares de filho. E aí a gente sai da hierarquia. O equilíbrio de trocas é bem comum a gente achar que precisa fazer equilíbrio de trocas com os pais, mas não pode. Os pais estão em hierarquias diferentes da nossa. Nós não podemos equilibrar trocas com alguém que está fora da nossa hierarquia. É igual você querer que o seu chefe equilibre trocas com você. Não vai rolar. Seu chefe, ele é teu superior. Então, ele manda e você obedece, guardado as devidas proporções. Quem tem dificuldades com chefias, tem dificuldade com os pais. Quem tem dificuldades em receber ordens, tem dificuldade com pais, com autoridade. Então, vão olhar para essas questões. E quem se sente perdido na vida, quem tem dificuldade de fazer dinheiro, quem tem dificuldade de fazer sucesso, quem tem dificuldade com a vida financeira e profissional, está sim com alguma dificuldade aí e tem alguma lei sistêmica sendo violada. Precisa ser visto, precisa ser olhado, precisa se ver qual é a lei que está sendo violada e o porquê que a gente está violando essas leis. Então, gente, eu vou trazer um exercício sistêmico aqui para vocês, para a gente olhar aí, praticamente, para a gente olhar para o nosso pai e para a nossa mãe. Então, coloque na sua frente o seu pai. Se precisar fazer com os olhos fechados, faça. Se precisar fazer com os olhos abertos, faça. Como você preferir.
Feche os olhos e coloque seu pai na sua frente. Se você estiver olhando para cima, está certo, porque o seu pai é maior que você. Se você estiver olhando de igual para igual nos olhos, você acha que você é do mesmo tamanho do seu pai. Se você estiver olhando para baixo, você acha que o seu pai é menor que você. Então, maior, você aqui, ó. Você aqui, teu pai aqui. Então, quando você olha para cima, você olha do jeito certo. Quando você olha de igual para igual, você acha que teu pai é igual a você. Então, você está fora da hierarquia. Você não está percebendo a hierarquia. Quando você está olhando para baixo, você está olhando seu pai para baixo, você acha que seu pai é menor que você. Você se colocou maior que seu pai. Você se colocou como pai ou mãe do seu pai. E aqui está uma grande dificuldade para a sua vida. Então, isso é um diagnóstico sistêmico, tá? Se eu olho meu pai aqui, tá tudo certo, porque o meu pai é maior que eu. Se eu olho aqui, do mesmo tamanho que eu, não vai rolar. Meu pai não é do mesmo tamanho que eu. Meu pai é grande, eu sou pequena. Se eu olho meu pai menor que eu olho para baixo porque eu acho que eu faço pelo meu pai. Ou seja, eu faço pela criança do meu pai. Quando eu faço pela criança do meu pai, eu estou na posição de do vô ou da avó. Entenderam? E nesse lugar é bem complicado. Você está fora do lugar. A não ser que ele seja o grande, você está fora do seu lugar. Mesma coisa vamos fazer com a mãe. Mesma coisa vamos fazer com a mamãe. Vamos lá? Vamos pôr a nossa mãe na nossa frente. Vamos ficar na frente da nossa mãe. Fechem os olhos ou fiquem com os olhos abertos e olhem. Se vocês estão olhando para cima, do mesmo tamanho que você, ou para baixo. Para cima, aqui o papai e a mamãe, maior, no caso agora a mamãe, do mesmo tamanho que você, ou para baixo. Me digam aí, escrevem para mim, como é que foi o pai e como é que foi a mãe? Pai do mesmo tamanho, mãe pequena. Pai maior, mãe maior. Me conta aí um pouquinho. Como é que você viu aí no exercício? Conta para mim. Quem fez o exercício? Como é que tá o pai? Como é que tá a mãe? Pai e mãe maiores, pai maior, mãe do mesmo tamanho, mãe menor. Como é que tá? Tá tudo certo, gente? Fizeram o exercício e tava tudo certo? Só escreve para mim aqui. Me conte. Me conte para a gente poder corrigir pelo menos a imagem nesse momento. Maior, do mesmo tamanho, menor. Maior, do mesmo tamanho, menor. Mãe e pai. Daí, Malu, como é que tá? Daí, Pri, me contem quem fez o exercício. Vamos lá, gente. Quem tá comigo e fez o exercício? Elaine, mãe menor. Ponto, Elaine. E pai? Juarez, do mesmo tamanho. Letícia, pai menor. Olha lá, vamos lá, olha lá. Juarez, pai e mãe do mesmo tamanho. Juarez, ó, pai e mãe do mesmo tamanho. Você se sente do mesmo tamanho que seus pais.
Tem que voltar para o seu lugar. Elaine, pai não fiz. Ó, Elaine não quis nem fazer o pai, tem que fazer. Então a Elaine diz que a mãe é pequena. Então, vamos lá, a gente já vai corrigir, tá? Só tô falando aqui. A Letícia diz que o pai tá menor que ela. Gente, quem tá com o pai menor provavelmente não tá fazendo dinheiro, não tá conseguindo força para ir pra vida. Né? Como é que vocês estão aí? Estão fazendo dinheiro? Estão conseguindo força para ir para a vida ou não? Exercício complicado esse, né? Oi, André, seja bem-vindo. Então, nós estamos no meio do nosso exercício. Então, vamos lá. Quem está fazendo desde o começo o exercício, coloca o pai na frente. Olha lá para o pai. Quem sente o pai igual? Quem sente o pai menor? Olha lá, querido pai, eu vejo você. Eu olho com amor para você. Querido pai, eu vejo você. Eu olho com amor para você. Você é o pai certo para mim. Você veio antes. Você é o grande. Eu sou apenas o pequeno. Gratidão pela vida, pai. A vida basta. O resto eu faço por mim. Papai querido, eu respeito as suas escolhas e volto para o meu lugar de filha, de filho. Sou o pequeno aqui. Faz uma reverência, ó, encoste o queixo no peito e faz uma reverência para o pai e diga: te dou um bom lugar e volto para o meu. E quem puder, dá um passinho para trás. Quem não puder, mentalmente dê um passinho para trás. Porque quando a gente dá um passinho para trás, a gente sai da arrogância. A gente volta para um lugar mais humilde. E quando esse passinho para trás, você diz: agora, com a sua força, eu sigo para a vida. Gratidão. A vida basta. Agora eu deixo você em paz. E fico em paz. E agradeço por tudo como foi. Faz a reverência, vai vendo seu pai crescendo, tomando o lugar dele. Vai vendo você dar um passinho para trás. E entrando no lugar de filha, de filho. E diga para ele: eu respeito o seu destino, papai. Está tudo bem. Agora eu deixo você em paz. E sigo para a vida. Você é o pai certo para mim. E eu, a filha, o filho certo para você. E está tudo certo como está. Eu libero você. Por favor, me libere também. Você é plenamente capaz de saber o que é melhor para você. Respira. E se vira para a sua vida. E siga o seu caminho. Agora olha para sua mamãe.
Põe a sua mamãe na sua frente. Como é que é a sua mãe? Maior, menor ou igual? A Elaine já disse que é menor. O Juarez já disse que é igual. Algumas outras pessoas ali falaram da mãe. Então, quem não fez o exercício, veja, sua mãe está do mesmo tamanho, maior ou igual a você. E aí, você olha e fala, querida mamãe, eu devolvo o seu lugar e volto para o meu. Dá um passinho para trás. Querida mamãe, eu devolvo o seu lugar e volto para o meu. Dá um passinho para trás. Coloque o queixo no peito e diga, você é a mãe certa para mim. E eu a filha certa para você, o filho certo para você. E está tudo certo como está. Eu tomo a vida e a honro quando eu vivo plenamente a minha vida. Sou apenas a pequena, o pequeno aqui. Devolvo o seu lugar e volto para o meu. E eu tomo a vida e sigo para a vida. E aí você deixa o seu pai e sua mãe lado a lado e você no lugar de filha, de filho. Eu libero você, mãe. Por favor, me libere também. Eu libero você, mãe. Por favor, me libere também. Agora eu posso crescer. Vire-se, olhe para a sua vida e vá. E no seu coração você sabe que ela é capaz de saber o que é melhor para ela. Quem somos nós na fila do pão para achar que a gente sabe mais da vida da mãe do que a própria mãe? Que a gente sabe mais da vida do pai que o próprio pai. Então a gente agora segue para a vida. E deixa com eles tudo que é deles e fica só com o que é nosso. Gente, através das constelações familiares que você vai identificar e reconectar, porque é lá no campo que você vai encontrar o caminho de solução. Eu sei que alguém fez e deu peso nas costas, eu sei que alguém fez e deu um baita de um aperto aqui, porque eu tô no campo e tô sentindo vocês, por isso que eu tô falando isso. Eu sei que alguém fez e não conseguiu seguir, eu sei que alguém fez e não corrigiu a dinâmica. Então, você só terá um lugar de força na hora que você estiver no seu lugar. Enquanto você estiver fazendo pelo pai e pela mãe, você não tem um lugar de força. Lugar de força é o seu lugar. Assim, o segundo filho da família, o primeiro filho da família, este é o teu lugar de força. Agora, enquanto você estiver no meio do pai e da mãe, resolvendo os BO do casal, enquanto você fizer pelo seu pai e pela sua mãe, enquanto você excluir seu pai e tomar as dores da sua mãe, enquanto você excluir sua mãe e tomar as dores do seu pai, você não pode tomar a força da vida, você não pode honrar a vida, porque você fica preso e aprisionado e não pode ir para a vida. Eu tenho uma cliente que está tentando ir para a vida e cada vez que ela tenta acontece alguma coisa. O pai adoece, precisa dela e ela acaba ficando e abrindo mão da própria vida. A gente não pode abrir mão da própria vida por ninguém. Nós temos que honrar a nossa vida. A vida que a gente tem, que os pais nos deram, nós honramos quando nós tomamos a direção da nossa vida. Então, se você percebe que você está sem direção, perdida, que precisa de ajuda para entender e curar essas dinâmicas, e sair desses ciclos repetitivos, né? Fala comigo no privado ali, no direct, para a gente marcar uma constelação. A constelação é todas as terças aqui do meu salão de constelação e você pode fazer de qualquer lugar do mundo, ok? Constelação é ao vivo, aqui do meu salão de constelação.
E eu só tô aqui, gente, para facilitar esse processo. Eu só tô falando que eu senti muito peso aqui, aqui. Quem sentiu peso? Quem não conseguiu ir para a vida? Fala aí para mim. Alguém tem coragem de falar? Olha como tá aqui. Tá difícil até de respirar. Então, meus amores, eu agradeço de coração que vocês estarem aqui. Se essa live fez sentido para você, curta, comenta, compartilha. Se você gostou, o que você gostou, aproveita e me diz qual é o tema que você quer para a semana que vem. Fala lá para mim, que isso ajuda muito a gente trazer o tema que você gosta, não é? E se você sentiu que tem alguém aí que você conhece que sentiu alívio, ai que bom, Juarez, que maravilha. Passando por dificuldades nos relacionamentos consigo mesma ou com os pais, né? Indica essa live para a pessoa entender o que está acontecendo com ela, né? E, gente, a live só fica aqui 2 dias aqui no Instagram. Depois ela vai lá pro YouTube. Então, quando ela for lá pro YouTube, é lá @Solange Baruncelli, tá? Quem assiste no YouTube, se inscreva, curta lá o meu canal para que meus conteúdos sejam entregues para você e para mais gente, para que também cresça o canal, ajuda lá como equilíbrio de trocas, tá bom? Um beijo grande, meus amores, até a semana que vem. Gratidão por vocês estarem comigo aqui, estarem se transformando mais uma vez, tá? Fiquem com Deus. Excelente semana para vocês. Beijo, 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 beijo.